Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um Evangelho no domingo e, como sempre, trazendo algum tema relacionado a ensinamentos de Jesus, numa conversa meio rápida e tal, mas passando isso, né? E o tema de hoje é coisas santas, mas o que na verdade, com Mateus capítulo 7, versículo 6, quis dizer? Ele dizia assim: não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Bom, Jesus colocou algumas frases que elas dão uma interpretação diferente, para quem não olha com os olhos espirituais. Então, uma das frases, por exemplo, que sempre causa polêmica é aquela, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico chegar aos reinos dos céus. Se a gente olhar isso daí, tem aí várias versões, mas buraco da agulha era a portinha estreita que tinha nos muros, para quando tivesse ataque, quem estivesse fora passar rápido e fechar. Para o camelo passar por esse buraco, ele tinha que tirar a carga de cima dele, tinha que ajoelhar, e passar meio de joelho por aquele buraco, mas ele passava. Então, era uma figura simbólica. Se a gente voltar a essa frase, não dei aos cães o que é santo, a gente fala, nossa, é uma discriminação, é algo assim, mas não é. É uma leitura também numa visão espiritual. Por quê? Porque naquela época, Jesus usava animais, mesmo em várias coisas da Bíblia eles falam isso, para comparar o comportamento de um animal ou alguma coisa assim de um animal a um perfil de uma pessoa. Então, por exemplo, naquela época, a gente tem que voltar, os cães não eram que nem os pets que a gente tem hoje, que você deixa em casa, que ele é tudo bonitinho, leva no pet shopping, dá banho, não, Os cães, eles viviam em matilhas, eram meio animais selvagens ali, eles procuravam comidas, ou seja, a grande maioria dos cães na época de Jesus eram vira-latas. Então, o que acontece? Eram meio rebeldes e tal. E os judeus, na época, eles não eram muito chegados em ter cães e nem porcos. Eles consideravam esses animais como animais sujos, animais imundos. Tá? Então, Jesus usa não dê aos cães o que é santo também, porque na época os sacerdotes eles se viam no direito de comer, se alimentar de algumas oferendas que o pessoal levava para Deus. Então eles se alimentavam, mas eles não davam os restos de comida para os cães, porque eles achavam que os cães não eram dignos de comer aquela comida, que não iam entender todo o simbolismo. Então tem várias coisas que estão amarradas aí, tá? Mas se a gente pensar em termos de ensinamentos de Jesus, o que ele queria comparar? Ele queria comparar o cão a um tipo a uma característica espiritual das pessoas, ou seja, uma pessoa que seria um cão daquela época, ela não ia compreender as coisas santas. Então não adiantava você ficar ensinando os ensinamentos de Deus para um cão, porque ele não iria aprender. Tá? Então esse é o ponto. Jesus também usava, por exemplo, o simbolismo de animais. Por exemplo, ele falava que os fariseus eram serpentes, que os seguidores eram ovelhas. Então, sempre tinha uma conotação assim, numa comparação com o animal. Não que Jesus estava menosprezando os animais, ok? Deixando isso claro, a gente pode dizer o seguinte, que Jesus está advertindo do erro de se tentar colocar ensinamentos, coisas santas, a pessoas ou grupos que ainda não conseguem compreender.
Aí vem a pergunta, né? Mas como que a gente sabe se essa pessoa consegue ou não compreender? Ora, a gente vai perceber isso na medida que você passa os ensinamentos, ensina, fala alguma coisa que é valiosa para aquela pessoa, mas ela se recusa a entender. Aliás, ela pode até usar o que você está ensinando contra você mesmo, né? Que ela não tem um interesse em aprender. Então, essas pessoas, quando acontece isso, não adianta ficar insistindo, né? A gente sempre tem que estar aberto a ensinar, a passar. A gente tem que sempre estar aberto a fazer o bem, mas a gente tem que dar um tempo. A gente tem que dar o tempo da evolução de cada um. Eu acho que esse ensinamento ele é importante, por quê? Porque a gente não deve julgar, né? Ou seja, eu não vou falar nada para essa pessoa porque ela nunca vai entender. Ela nunca vai entender esses ensinamentos, essas leis, o valor de tudo isso. Vai sim, né? Toda pessoa, todos nós um dia a gente entende tudo, a gente evolui, né? Essa é uma lei de Deus. Mas existem determinados momentos que você está falando alguma coisa, você está passando, e aquela pessoa ela só está ali para bater contra você. Eu acho que acontece bastante isso em família, né? Quando existe aí divergências de religiões, etc., isso às vezes fica muito forte. Então, o que é importante? O importante é conviver em harmonia, né? E com o tempo as coisas vão acontecendo e as pessoas vão sentindo a necessidade de buscar o que é sagrado. Isso é algo importante, é algo que no momento certo, né, você passa o que é importante. Claro, vamos sempre jogar semente. Tem horas que a gente joga uma semente e ela cai sobre as pedras, então ela não vai germinar. Mas se tiver algum cantinho, que é algum terreninho fértil, alguma coisa germina. Então a gente tem que, com toda calma, a fé em Deus, passar os ensinamentos, passar as coisas que devem ser, a prática do amor, da caridade. A gente tem que falar das coisas de Deus, mas a gente não tem como obrigar ninguém a obedecer a Deus, porque isso vai vir naturalmente. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 10, versículo 14, ele fala assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Ou seja, fazemos o que podemos, e se ninguém quiser ouvir, né, a gente deixa o destino dar continuidade, porque lá na frente você vai ver que acaba acontecendo. Às vezes a pessoa não está preparada nesse determinado momento, mas daqui a um tempo pode voltar, pode querer saber, né? Então, o que é importante de tudo isso é nós sempre nos dedicarmos às coisas santas, às coisas sagradas. A gente sempre fazer o que é importante, né? Praticar o amor, a caridade, obedecer às leis de Deus, ter fé. E essa fé a gente difundir para todos que quiserem nos ouvir. Mas se uma pessoa não está a fim de ouvir, a gente não pode forçar para essa pessoa ouvir na marra, porque isso muitas vezes se torna uma revolta e fica pior do que está. Então, pessoal, vamos continuar nossas orações, vamos nos dedicar aos ensinamentos, vamos ouvir o que essa doutrina espírita maravilhosa tem para nos ensinar
E vamos enchendo as nossas prateleiras de amor, de fé, de caridade. E sempre que alguém precisar, que tenhamos alguma coisa para tirar dessa prateleira e doar. Doar uma palavra de amor, uma palavra de esperança, um apoio, ok? Mas se a pessoa não quiser nos ouvir, tudo bem. Deixamos algumas sementes, mas deixamos que o próprio destino, com o tempo, se encarregue de mudar, ok? Sempre que acontecer isso, façamos nossas orações para que essa pessoa também melhore e consiga, ao longo do tempo, entender o que é sagrado, o que é importante. Tenha um bom domingo, fique com Deus, que Jesus acompanhe todos vocês, todos nós, na verdade, ok? Fiquem com Deus.